Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou dizer misericórdia, porque eu não achei, agora sim. Glória a Deus. Até agora, nós ministramos a Deus, amém? Nós falamos com Deus através das orações, ministramos adoração a Ele através dos louvores, dos instrumentos. Daqui a pouco vamos tomar a ceia do Senhor, amém? E o ano já está indo, né? Estamos no mês 8, mês de 7, nós passamos todas as sextas-feiras em consagração aqui na igreja, de 5 da manhã às 9, foi um tempo muito bom, mas o meio ano já está indo, acelerado, e nós não podemos ficar para trás, amém? Diga, eu não vou ficar para trás, aleluia. Nós vamos acertar o passo ao ponteiro do Espírito, que o Espírito Santo está fazendo, e vamos dar seguimento aí na obra que Deus tem para nós. Mas nessa manhã eu quero ministrar para você um segredo do Evangelho. É um segredo. O mundo é feito de segredos, irmãos. Quando a pessoa tem acesso a segredos, ela tem acesso a coisas maiores, a outras dimensões, a portais, como que dizendo, portas abertas. Quando a pessoa passa a ter certos conhecimentos e põe em prática, ela alcança novos níveis na sua própria vida. Para você acessar, por exemplo, todos sabemos do mundo espiritual. O mundo espiritual é real, existe. Até um ateu que não crê em Deus, mas se você falar do mundo espiritual para ele, ele vai dizer que acredita. É só ele ir na macumba, na feitiçaria, nos terreiros, que ele vai ver manifestações que não são naturais. E ele vai dizer, realmente isso não é natural. Isso aqui é algo transcendental. Um homem deitar com as costas sem camisa sobre caco de vidro, andar descalço em brasa viva, em caco de vidro. Então, não só a igreja, mas o mundo aí fora também reconhece o sobrenatural. O mundo que a gente não vê, mas ele está aí. Às vezes a gente vê e às vezes até sentimos. Mas mesmo nós, igreja, sem ver e sem sentir, nós sabemos que existe, porque a Bíblia nos revela que existe. Amém? E na igreja também, se a pessoa vier, ela vai ter contato com o mundo natural, o mundo sobrenatural. Porque o Evangelho não é natural, o Evangelho é sobrenatural. Quem entende isso, diga amém. O Evangelho é sobrenatural. Aliás, ele pode ser natural, ele age no natural, mas a essência dele é sobrenatural. E existem códigos segredos, irmãos, que nos dão acesso aos domínios de Deus. Então, quando aquele livro, isso sempre mexeu comigo. Quando aquele livro do Harry Potter foi lançado, cada edição, as pessoas quando sabiam, principalmente na Europa, Estados Unidos, América do Norte, do Sul, não tanto, mas quando sabiam que o livro ia ser lançado, as pessoas faziam fila nas livrarias para comprar, passavam dias. Aqui no Brasil não há fila de semana para se comprar ingresso para o carnaval. Você não sabia disso? Então é só você aqui em Maruípe, em Jucutuquara, quando era ali, as pessoas faziam fila ali de semanas para comprar o ingresso para o carnaval de Vitória. Imagine fora. E nesse livro Harry Potter, quando ele lançava, as pessoas faziam fila para comprar. E a autora desse livro declarou para todo mundo ouvir, e está aí até hoje na internet, no YouTube, que a inspiração para fazer aquele livro foi do próprio Satanás. Satanás ditava e ela escrevia. E o livro foi feito debaixo dessa consagração. E as pessoas adquiriam esse livro por quê? Para, de uma certa forma, ter acesso ao mundo espiritual. Para ter poder. Para ter benefício, autoridade. E aí, se realmente tem, eu sei que tem, mas se a pessoa recebe ou não, aí é outro departamento.
mas que há demônios, que há pactos, que há entidades no mundo espiritual, e que eles fazem tratados e liberam códigos, que se a pessoa digita o código, ele tem certos acessos. Por exemplo, falando das trevas ainda, ele costuma pedir um trabalho na Mata Virgem, e a pessoa faz aquele trabalho, e ela tem acesso a amarrar os sentimentos de uma pessoa. Ou se pede que faça um trabalho com uma champanhe, com farofa, com galinha, numa encruzilhada, e a pessoa faz, e através daquilo ali os demônios se fortalecem na área de atuação, e eles vão com força sobre aquela pessoa, para a morte, para a enfermidade, e assim vai no mundo espiritual. Mas no reino de Deus, a igreja às vezes é muito simplória em muita coisa. Nós temos armas poderosas e desconhecemos o poder das nossas armas, o benefício que aquilo pode fazer, o que aquilo ali causa na nossa vida, na atmosfera, no nosso, como diz o grego, oikos, nosso meio vivencial. O que aquilo ali faz no círculo que vivemos. E nessa manhã eu quero despertar você, porque eu sei que você já sabe. Agora o problema é que alguns falam, mas nem sabem do que estão falando. Na sua essência também não funciona. Mas nós precisamos ter consciência do que falamos, do que somos, para que aquilo funcione. Lembra do irmão do filho pródigo? Ele tinha tudo, mas não tinha nada. Ele tinha o quê? Tudo, mas não tinha nada. E nesta manhã eu quero falar sobre você, sobre esse acesso, sobre esse código, sobre esse poder que temos à nossa disposição. E primeiro eu quero que você feche seus olhos e ore ao Senhor agora. Diga: abra meu entendimento, Senhor. Abra minha mente agora. Sela os meus ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito, além do que o pastor está falando, além do texto, Senhor, do poder. Fale com Deus agora, que a minha fé seja ativada a um nível que eu mesmo desconheça. Fala para Deus. Pode falar com Deus. Que a minha fé seja ativada. Juninho. Aleluia. Fala com Deus agora sim. Fale com Deus. Deixa Ele ouvir o som de sua voz. Baixinho, só Ele. Diga assim: mexe com as minhas estruturas. Isso, mexe com o meu emocional. Isso, mexe com o meu espiritual, com a minha mente, com cada célula do meu corpo, com as partes atômicas, subatômicas, com todas as partículas do meu corpo. Oh, aleluia! Abra a boca, irmã, fala. Fale para Deus: Senhor, derrama agora a unção. Você está servindo a um Deus vivo. Ele não muda. O Espírito de Deus está aqui. Ele responde a sua reação. Aleluia. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Diga: eu amarro em nome de Jesus. Diga: pelo nome de Jesus, eu declaro algemado todo espírito ao contrário, toda força que se levantou contra a minha vida, caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quem está ligado no mundo espiritual, diga amém. Orianda alabás, surianda machai. Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Só esse versículo agora. Segundo aos Coríntios 5, 17. Hoje eu vou falar sobre o DNA divino. Vou tomar esse tema da mensagem. Qual é o tema? O DNA divino. Então o texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, pode continuar tocando, Juninho. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga aleluia. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram, as coisas antigas se fizeram novas. Aleluia. Vamos ler juntos agora mais uma vez? Leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. E assim as coisas
Aleluia. Eu vou falar sobre o DNA divino. E quando você começa a estudar essa questão de DNA, até anotei a definição, é fantástico. Porque quando você sabe o que é DNA, né? No simples, no leigo, DNA é uma molécula presente no núcleo da célula. Nosso corpo tem não sei quantos trilhões de células. As células se renovam. A célula do cabelo, a célula da pele, os órgãos. A célula que mais demora a se reproduzir é do osso, segundo as fontes que eu pesquisei. A do osso é que mais, mas tudo se recicla, tudo se renova. O grande problema é que muitas células, por causa do advento do pecado, ela não tem mais o que era para ter, porque o homem nasceu para ser eterno. Quem crê nisso, diga aleluia. Foi o propósito de Deus. O pecado veio e mudou o DNA do homem, a natureza do homem. O pecado de Adão afetou todos nós. E quando você começa o DNA é uma molécula presente no núcleo da célula de todos os seres vivos, que carrega tanta informação genética, que carrega toda a informação genética de um organismo. Então, dentro da célula, que você só vê com o microscópio, ela tem informação. Alguém escreveu algo e colocou lá. Porque se pegar uma célula e pegar a fita genética dela, dá vários metros. E se você pegar todas as células agora do seu corpo, diz que dá para dar a volta na Terra muitas vezes. Só as informações que tem na célula. Dentro da célula, a gente achava que ela era a menor partícula, mas se descobriu dentro do núcleo partículas menores. 3 principais. Eu não vou falar sobre isso para você, mas só para você ver a grandeza da coisa. E dentro dessas partículas, dentro do núcleo da célula, agora, há uns tempo atrás, eles descobriram, é fascinante. É fascinante. Eu sei que lá na Suíça, eles fizeram na Suíça com outro país, fizeram um reator. Quem já viu isso? Passa nos filmes. Para mexer com partículas subatômicas de 27 quilômetros. Gastou não sei quantos bilhões de dólares. E fez, porque eles querem reproduzir o Big Bang. E através desse aparelho, eles estão estudando essas partículas minúsculas dentro da célula do homem. E eles constatam, você vê aquele símbolo da energia, 2 círculos assim, um roda para cá, outro roda para cá, uma bolinha no meio. Pois essa é a sigla para essas partes subatômicas. E dentro de cada célula, além de ter essas informações, a célula é isso aqui. E dentro disso aqui tem as partes, o núcleo e outras partes. Dentro disso tem partículas menores ainda, que o homem está estudando. É uma coisa astronômica, fantástica. E hoje eu quero falar do DNA divino. O DNA tem informações. Olha que fantástico. Uma menina, se descobriu nela um câncer, um linfoma grave, e se procurou dentro da família dessa menina um doador para fazer um transplante de medula óssea, e dentro da família não achou ninguém compatível. Então se procurou na cidade, também não achou, se procurou no estado, e o país todo se envolveu para achar um doador de medula óssea para fazer o transplante, porque a expectativa é que a menina viveria. Pegaria lá e poria na medula óssea dela, e ela mataria as células dela e geraria outras células, e a menina viveria. E achou um doador no país compatível. Fizeram os testes, tudo certo, fizeram o transplante, a menina viveu. Isso é comum na medicina. Fez o transplante. Agora o interessante foi esse: pega o sangue de uma, coloca o sangue do outro no lugar certo, e o organismo vai, aquilo ali compatível, vai trabalhando, gera vida naquela pessoa. Mudou a pele da menina, ficou saudável, diferente. Mudou o cabelo. Escute agora.
porque ela recebeu o DNA de outra pessoa. Mudou os olhos, a cor, permanentemente. Mudou os olhos, a íris, a cor. E aí, o cara disse, mudou tudo. Aí ele disse o seguinte: se agora ela tiver um problema de saúde e precisar de um transplante, ela não pode ir na família dela. Não é mais compatível. Ela tem que ir na família de quem? Do doador que já doou para ela grande. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando você aceitou Jesus, a Bíblia diz que você recebeu o DNA de Deus, o sangue de Jesus. A Bíblia diz aqui que você foi feito nova criatura. A palavra melhor traduzida seria regenerado, mas essa palavra na Bíblia ela é complicada, mas eu vou traduzir. Regenerado é exatamente essa palavra aqui. Uma nova criatura. Coisas antigas passaram e eis que se fizeram nova. Regenerado significa dar nova existência, revivificar, restaurar, corrigir, emendar, formar de novo, melhorar. E uma palavra boa é nova vida, regenerar. Quando Jesus veio sobre a sua vida, você mudou. Entenda isso. Eu não estou te dando código ainda, eu vou te dar, mas eu estou te falando um princípio. Quando Jesus veio na sua vida, você mudou. Você não mudou a pele, você não mudou os olhos, você não mudou o cabelo, porque o que Jesus faz é maior do que isso. Ele mudou sua personalidade. Hoje você pode ter uma personalidade segundo o céu, restaurada, parecida com o seu doador. Hoje você pode ter, aleluia, as mesmas, a mesma coisa que Jesus. Sua vida transmite personalidade, sua natureza. Você agora faz parte da família de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Você recebeu um DNA de Deus, e o DNA dele é o sangue dele. O sangue de Jesus, como essa menina, você recebeu também. E tudo mudou. Você tem uma família, eu tenho. Mas o que prevalece na sua vida é o DNA do céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu fui pesquisar. Aí eu conversei até com o Edson. Ele cria cavalo. E eu fui olhar as raças de cavalo mais caras do mundo. E o manga larga do Brasil está lá no topo. O manga larga tem os cavalos da rainha lá da Inglaterra e tal, são os 10 cavalos, Júnior. Mas é uma coisa fantástica. O mais caro, o mais nobre é o das Arábias lá, o árabe. Segundo a pesquisa que eu fiz, em primeiro lugar. Um cavalo manga larga, ele não é uma mula. Vê se acha um vídeo, Bruno. O andar dele é diferente. Pega um cavalo de charrete, você vai ver um carroceiro. Tadinho do cavalo. É verdade, não tem pedigree, não tem nobreza, não tem sangue real. Então ele anda diferente. Se você pegar um cavalo desse aqui por sangue, aí você vai falar assim: não, pastor, ele é bem tratado. Eu sei que ele é bem tratado, por isso que ele chega a esses ápices. Mas se ele não for bem tratado, a própria genética dele já mostra, ele anda diferente. Ele anda diferente, ele se porta diferente. E aí, se você quiser pegar um DNA desse, o sêmen de um animal desse, você paga 50 milhões de dólares. Eu vou repetir, eu olhei lá várias vezes, é isso mesmo? 50 milhões de dólares para você ter o sêmen de um campeão e geminar um filhote desse animal. Um animal que tem pedigree, que tem história. Um animal que já foi campeão, que já venceu corridas, já venceu eventos, tem medalhas, tem troféus. Hoje nem corre mais, mas no seu sangue tem a genética, tem as informações, tem os hormônios, as estruturas diferenciadas. Ele tem as características de um campeão, a realeza. E essa realeza vai passando de geração em geração. Tem um vídeo aí do cavalo? É diferente. Ele andando, você fica olhando.
Eu fiquei olhando alguns animais, e não é a minha praia, mas como é coisa diferente, a genética, Lúcia, para entender. Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Talvez você não tenha pedigree, você se acha, mas eu quero dizer que você está errado. Você carrega o sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. É como se você recebesse o enxerto do sangue de Jesus na sua vida. Quando você recebeu esse enxerto, você nasceu para dar certo. Você foi feito agora com uma nova estrutura. Você tem uma nova estrutura, diga aleluia. Pedro diz que nós somos um reino real, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se procurar em você tudo do inferno que tiver em você, toda alma não restaurada é ilegal, toda doença é ilegal. Nós lutamos contra ela, porque na nossa natureza agora é a natureza de Jesus. Você recebeu, diz aqui, o DNA do céu. Diz aqui assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez, diga novo, e aplauda o Senhor. A nova natureza. Quando você pega uma planta, faz enxerto de planta, é muito comum isso. Tem aí? Tem som? Olha o andar do animal. Pegaram o pior vídeo que tem. Mas tá bom. É 2 homens para levar. Eu que sou leigo achei o melhor, tá, Bruno? 10-0 para mim. Esse tá com sapato vermelho, bonito. O rapaz. Eu vou comprar um sapato vermelho para mim. Tem um irmão aqui na igreja, todo dia vem trabalhar de sapato vermelho. Tá bom, deixa eu falar. Eu falei mais de sapato do que do cavalo. Porque do cavalo eu já tinha falado. Tem um irmão aqui que a gente pega no pé dele. Ele veio lá na fora e falou: ó, já chegando. O sapato vai na frente, vermelho. Lindo. Quando você vai fazer um enxerto de planta, você pega um galho de uma planta e amarra uma outra planta, você corta e cola aquele trem ali, amarra, passa uma sacola, passa um durex, passa um arame e deixa ali. Com pouco tempo, aquele galho que você enxertou recebe agora a seiva da base, e ela passa a dar fruto segundo a raiz. Quem está entendendo, diga aleluia. Ele passa a se parecer com a raiz, dá fruto dessa raiz. Se o fruto não era doce, agora passa a ser doce. É a mesma seiva, o mesmo organismo, e tudo muda a partir da raiz. A Bíblia diz que nós recebemos o DNA de Deus. Nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Por isso nós somos novas criaturas. Diga aleluia. Deixa eu te dizer agora, olhe bem, continuar te falando. Olhe bem. Quando o homem pecava, ele ia ao sacerdote e apresentava um animal, e aquele animal era transferido o pecado do homem para aquele animal. O sacerdote matava, cortava a jugular daquele animal. Era um holocausto, botava fogo, queimava todo. E assim, aquele homem que apresentou aquela oferta ia embora perdoado. Quando Adão pecou, o DNA de Adão foi corrompido. E a partir de Adão, toda a humanidade que veio depois dele, a natureza dele passou para nós. Quando Adão peca, Deus se manifesta e diz: eu vou te dar roupa para te cobrir. Isso era uma linguagem profética, Deus já falando. Deus mata um animal e faz derramamento de sangue, e diz: para haver cobertura tem que ter derramamento de sangue. Depois Deus estabelece os sacrifícios. E esse negócio de derramar sangue vem na história toda, até chegar em Jesus. Quando chega em Jesus, Deus escolhe e manda um anjo, uma virgem chamada Maria, uma mulher santa, uma mulher consagrada, um exemplo de pessoa. Deus escolhe ela, e Deus escolhe o ventre dela. O ventre era de Maria, mas a semente era divina.
Jesus tinha 100% a natureza humana, mas o Pai era o Espírito Santo, 100% divino. Quem está entendendo, diga aleluia. E é posto no ventre dela, e começa a se gerar um ser 100% homem e 100% Deus. Tanto é que a Bíblia diz assim: e sendo Deus, não usou de usurpação enquanto homem, ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, até a morte de cruz. Ou seja, quando ele veio como homem, ele tinha a natureza divina, mas tudo que era para benefício próprio, ele não usou. Ele só usou seu poder para benefício dos outros. Os milagres, benefício dos outros. As maravilhas, benefício dos outros. Os livramentos, benefício dos outros. E para reafirmar a mensagem que seu Pai tinha mandado, mas nunca para si próprio. Ele podia transformar água em pão, pedra em pão, pedra em pão. Ele podia saciar a sede dele, mas ele nunca fez só para os outros. Quem está entendendo, diga aleluia. E aí Jesus vem. Você sabe que o sangue do pai não se mistura com o sangue da criança. Quando o sangue da mãe, quando o filho está sendo gerado, tem um cordão umbilical que passa a comida, os nutrientes, mas a criança vai sendo formada e o sangue dela vai, diga aleluia. Todo animal que era sacrificado, o sacerdote examinava. O sacerdote fazia o quê? Examinava, olhava a cabeça, a orelha, o pé, a mão, o pelo. Se tivesse defeito, o que o sacerdote fazia? Leva embora, não serve. Quem era examinado não era o ofertante, mas era a oferta. Vou repetir: quem era examinado era a oferta, e não o ofertante. Era o animal, não a pessoa. Se o animal fosse perfeito, o sacerdote aceitava, fazia o sacrifício. Diz o profeta Isaías, diz o profeta Jeremias, os profetas falaram. Um falou de um jeito, outro falou de outro, mas todos falaram que Deus procurou uma pessoa, não tinha ninguém. Então o próprio Deus proveu de uma oferta à altura, uma oferta única, uma vez só, para o resto da vida, para resolver o problema nosso. E nós que estávamos com o nosso DNA destruído, recebêssemos o DNA de Jesus, o DNA da santidade, o DNA da pureza, o DNA que vai morar no céu, o DNA da alegria, o DNA da verdade, o DNA da justiça, o DNA de Deus. Quando Jesus veio, ele foi examinado de todo jeito. Caifás, Anás, os líderes romanos, os líderes de Israel, todo mundo examinou para achar um defeito, ninguém achou. Mesmo assim crucificaram, porque ele era perfeito, ele passou por todos os crivos. E aí, quando ele chegou, Maria, quando ele ressuscita, Maria vai abraçá-lo. Ele diz: não, Maria, não me toque, porque eu ainda não fui ao céu, eu preciso ser glorificado, eu preciso me apresentar diante do trono de Deus. E Deus, eu penso que Jesus chega lá no trono de Deus e diz: Senhor, estou aqui, fiz tudo que tinha que fazer na terra, está pronta a minha obra, e agora os homens podem receber meu DNA. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, por volta de 15 horas, da hora nona, 3 horas da tarde, ele olha para o céu e diz uma palavra, tetelestai, no grego, que significa está pronto, está feito, está completo, está terminado. Na último minuto, ele, antes de morrer, ele diz essa palavra, está feito. E na hora que ele diz está feito, lembre, Jerusalém estava à véspera da Páscoa, estava em festa. Jerusalém estava lotado, superlotado. Na época da Páscoa lá, é uma das festas principais, lota a cidade, não tinha hospedagem. Por volta de meio-dia, naquele dia fatídico, o céu escureceu como está hoje aqui. Imagine, irmãos, isso ficar negro e ter que acender tochas e luz para andar na rua, de tão escuro. Aconteceu isso naquele dia. A Bíblia diz que lá para as 10 horas, meio-dia, o céu escureceu até as 3 horas, e teve a cidade lotada,
Eles tiveram que correr. E você tem vela aí? Não tem não. Você tem vela? Vai comprar. Aí compra lá, botou a velinha, não sei o quê. 3 horas da tarde. Ele morre. Os guardas deviam ter tochas, acendem. É como se fosse a cidade aqui, ali em cima naquela construção, uma tocha. Todo mundo tinha que olhar. Quando ele dá o brado, tetelestai, 3 horas, diz a Bíblia, que lá embaixo no templo era a hora do sacrifício. Quando o sacerdote ia fazer o sacrifício, dali, não aqui, ali, fora do Santo dos Santos, a Bíblia diz que o véu fez o quê? De alto. Sabe por quê? Quando você tinha um pecado, você comprava um animal, levava para o sacerdote, dava para o sacerdote matava. Ele te representava diante de Deus. Só uma pessoa podia chegar no Santo dos Santos. E antes dessa pessoa ir no dia da expiação, ele dava um sacrifício por ele, botava a mão sobre um bode e fazia um sacrifício por ele e pela família. Depois ele fazia um sacrifício pelo povo. Mas ele só ia no lugar santo dos santos uma vez por ano. Quando Jesus morre, ele diz tetelestai, o véu se rasga de cima para baixo, e todo mundo que estava assim, aqui, imagina aqui uma coluna, uma muralha aqui de cortina. A cortina tinha mais ou menos 1 palmo de espessura. Precisou de mais de 100 sacerdotes, não podia ser qualquer pessoa, 100 sacerdotes para pendurar ela no trilho, sei lá onde, para pendurar a cortina. Mais de 100, 1 palmo de espessura, aquilo é pesado. Diz a Bíblia que aquilo rasgou, e todo mundo que estava assim passou a ver a arca da aliança, o Santo dos Santos. Ficaram desesperados, porque eles não estavam entendendo. Mas ali Deus estava falando: eu aceitei aquele sangue do Calvário. Agora qualquer pessoa que tenha o sangue, qualquer pessoa que tenha o DNA, pode chegar na minha presença, no Santo dos Santos, no trono do céu. Eu fiquei pensando no trono de Salomão, tanta glória, aqueles animais, depois você lê lá, para chegar tinha aqueles degraus, aqueles animais, aquelas estátuas de animais, o trono dele, aquela imponência, ouro, e tudo que né? Você já foi em Roma? Quando você vai em Roma, você anda lá naquela cidade, é linda, vale a pena. Mas quando você anda naquela cidade, você vê, você fala assim: rapaz, o dinheiro do mundo veio para esse lugar aqui. O dinheiro do mundo veio para esse lugar. De tanta coisa assim, do mundo antigo, você tem que olhar, claro, que não com a visão de hoje, mas com a visão de antigamente. Você vê tanta riqueza, tanta coisa. Meu Deus, Salomão era assim. Agora imagine o trono de Deus, em algum lugar aí para cima, não sei aonde. Agora Deus é Deus das coisas inimagináveis. Pense agora, Ele é Deus dessas coisas grandes, mas Ele é Deus da célula, a célula do seu corpo. Não, da célula não. Ele é Deus dos átomos. Eu esqueci o nome, das partículas dentro do átomo, que tem cordas como que fosse de som, que sai sons, e é pura energia. Algumas com esse telescópio, não é telescópio, com esse misturador de partículas lá da Suíça, fez com outro país, gastou bilhões. Acelerador de partículas, obrigado. Eles têm partículas tão pequenas, tão fundamentais e primárias, que eles só conseguiram, num primeiro momento, depois de anos, ver o rastro daquele negócio. Eles falaram aqui dentro do átomo, dentro dessa molécula, dentro disso aqui que precisa de telescópios, de microscópios gigantes, tem algo, e Deus é Deus disso também. Ele pode tocar no seu corpo agora, na sua célula. Ele pode te curar agora. Ele é Deus, Ele vê tudo. A Bíblia fala juntas e medulas. A ciência não sabe o que é isso. Até hoje, talvez a gente fala juntas e medulas, pense em algo grande. Talvez Deus está falando de algo que o homem nem descobriu ainda, no profundo do seu ser, que está circulando aí agora, porque todo o seu corpo está em movimento, tudo está em movimento. E nosso Deus que fez,
E eu quero terminar, não dá para concluir. O DNA de Deus é o sangue de Jesus na sua vida. Esse é o código. Deus aceitou. E diz a Bíblia assim: a bagunça que Adão fez, o segundo Adão organizou e restaurou. Quando você fala o sangue de Jesus, esse é um código, isso é um poder que Deus nos deu. O mundo espiritual reconhece isso. E outra coisa, quando você diz o sangue de Jesus, ecoa, reverbera no espaço que você está, na atmosfera, algo poderoso. Mas por que alguns falam e nada acontece? E eu escrevi sobre isso. O sangue de Jesus, eu coloquei aqui, eu quero ler para você. É sobrenatural, no poder e na origem. Diga, no poder e na origem. É sobrenatural, o poder vem de Deus. E a origem também é o céu, embora ele é homem. Ele restaura a sua comunhão com o Pai. Você pode receber as bênçãos de Jesus por causa do sangue. Você pode paralisar todo ataque do diabo por causa do sangue. Você é purificado pelo sangue. Não só purificado, justificado. Quando você fala o sangue de Jesus, essa linguagem, você recebeu o DNA de um campeão. Jesus nunca perdeu uma batalha, você recebeu esse DNA, eu e você. E você fala o sangue de Jesus, muita gente fala e nada acontece. Por quê? Porque o sangue é o veículo, mas para usar o veículo você precisa entrar e virar a chave da partida no motor e dirigir o carro. Senão você pode ter um carro na garagem, ele vai ficar lá, não vai te utilizar para nada. Você pode viajar, você pode fazer tudo, você não vai usar, porque se você não entrar, virar a chave e sair. Por que o sangue de Jesus não funciona? Porque as pessoas falam de boca para fora, sem a consciência do que estão falando. Um próprio Deus desceu nessa terra, nasceu num ventre humano. O Criador, e pensa, irmãos, não vamos entrar nas galáxias, não vamos entrar nas atmosferas, não vamos entrar. Talvez nós podemos olhar agora um pouquinho para nós, adentrarmos em cada órgão seu, que é tomado de células, dentro das células algo menor, e depois algo menor, e algo cheio de mistérios. O Deus que criou as partículas subatômicas, Ele desceu nessa terra, morreu em meu e seu lugar, para que você recebesse o DNA dele. Diga, eu tenho o DNA de Deus. Repita mais uma vez para a sua alma acreditar. Diga, eu tenho o DNA de Deus. A sua alma, o seu corpo, o seu organismo reconhecem a sua voz. Mais do que a voz de um psiquiatra, um psicólogo, vamos dizer, um pastor, qualquer pessoa. Você, o corpo, o seu organismo precisa ouvir a sua própria voz, dizendo, eu tenho o DNA de Deus. Mas por quê que algumas pessoas clamam o sangue bendito de Jesus e nada acontece? Porque se ele não for feito em consciência, em plena fé, nada acontece. Você precisa crer no que é o sangue de Jesus. Se você não crê, então nada acontece, porque tudo no reino de Deus é movido pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, no primeiro momento, ela é completamente dada pelo Espírito, mas você desenvolve a fé, você trabalha a fé, e você flui na fé. E nesta manhã, você tem esse DNA. Quando você nasce de novo, dessa semente divina, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus. O puro sangue, 50 milhões de dólares numa semente do sangue, do puro sangue. Você ganhou de graça o sangue de Jesus. Você tem uma família,
Mas a sua natureza é a natureza divina. Você e eu não precisamos seguir os padrões deste mundo ou da nossa família antiga. Há homens na nossa história de familiar violentos com a sua esposa, com seus filhos. Isso não pode mais existir, você tem capacidade de vencer. Há coisas que aconteceram nas suas gerações, que você olha e diz, eu não quero mais, e por causa desse DNA, desse sangue na sua vida, você pode romper e dizer, ei, isso aqui não faz mais parte da minha história. Quando você tem luta, você pode frear o Senhor, o adversário. Ontem eu e Gláucia tivemos uma experiência. Quando foi no final do dia, eu falei, meu Deus, que é isso? Eu estava mexendo num aparelho de som, um equalizador. Você pega o fio das caixas, e vem atrás daquele aparelho, aperta o botãozinho, enfia assim, ó. Só isso. E a caixa funciona, toca aqui, funciona lá. Só isso. São 4 caixinhas. Então, de repente, mexendo aquilo ali, novinho. Deu um curto, queimou. Saiu uma fumaça, eu falei, queimei o negócio. Poxa, pai, os meninos. Poxa, pai, queimei aqui o negócio sem querer. Você queimou mesmo, olha o cheiro de fumaça. Queimou. Não, tenta aqui de novo. Falei, vou levar para os meninos lá da igreja mexer, ver se eles consertam para mim. Mas queimou. Passado um pouquinho, eu e Gláucia fomos comprar marmita, porque ontem não teve almoço só de marmita, sabe como que é? Antes de lá, envolvido lá, fomos comprar marmita. Quando cheguei no posto, tem que abastecer, parei a bomba, Charles. Passei com o pneu num lugar assim, estourou o pneu, novinho. Rachou o pneu. Tá tudo bem, isso acontece, barbeiragem, estou com sono, cansado, sei lá. Aconteceu, rachou o pneu. Aí vamos descer, eu e ela, trocar o pneu. E ficamos ali, trocamos o pneu, botamos o outro. Perdeu o pneu, rachou. Falei, vou tentar vulcanizar, isso é outra história, mas rachou o pneu. E o outro está escrito assim, não passe de 80, 50 a 80. Esses pneuzinhos que vem no carro, sabe qual que é, né? Eu já fiquei chateado, falei, meu Deus, devorador está solto, hein? Mas não fico com medo de falar, porque senão alguém pode dizer, né? Não ela, mas alguém pode dizer, que devorador, pastor, o senhor está aí com sono, rachou o pneu, o negócio queimou, está tudo bem. Quando nós chegamos em casa, o Ismael falou, pai, você não sabe o que aconteceu? Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Fala, Ismael. Ismael estava pegamos um carro emprestado do irmão, estava levando um sofá. O Barone foi lá desmontar o sofá. O Barone é um irmão aqui que todo mundo conhece, um baixinho. Ele ajudou a desmontar o sofá, botou o sofá em cima do carro e o tocha amarrou. Como é que você sabe? E eles não viram caindo, ainda falaram para ele, tocha, bota isso embaixo que esse negócio pode cair, o encosto do sofá todinho, isso pode cair. Cai não, rapaz. Eu não estava. E aí eu falei, e aí, Ismael? Pai, caiu. O carro de trás passou em cima. Que aquilo espatifou tudo, pai. Aí eu falei, agora o sangue de Jesus tem poder. Nós temos que... Aí tem. Não é possível. Num momento especial... 3 coisas no mesmo dia, não comuns. Mas o sangue de Jesus tem poder no mundo espiritual. O que está acontecendo no mundo espiritual? Eu olhei e não vi. Mas no meu espírito eu disse, se tem algo, porque a nossa luta não é contra sangue, nem carne. Eu me lembrei com Gláucia, eu falei, Gláucia, você lembra de quantas férias? Que a gente ia tirar férias, no primeiro, segundo dia de férias, a gente tinha um problema que às vezes a gente tinha que voltar. Eu me lembrei que quando o povo de Deus ia colher o trigo, o inimigo aparecia só naquela hora. Na hora da sua felicidade. Então eu disse, o mundo espiritual está conspirando,
mas nós temos o sangue de Jesus, porque eu sei o que é o sangue de Jesus. Por causa do sangue eu posso chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Por causa do sangue, meus direitos espirituais foram restaurados. E nós vamos frear. E eu não sei o que está acontecendo, mas maior é Deus na nossa vida. E nesta manhã eu vim dizer para você: você tem, mas você precisa crer que tem, e você precisa usá-lo. E é através da Bíblia que você vai descobrir que você não é mais aquela pessoa que batia na esposa, que enfrentava o marido desbocado, desbocada, que guardava mágoa, que não perdoava, que falava mal das pessoas. Você não é mais ela. Você pode dizer para todo mundo: eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa. Aquela pessoa está crucificada com Cristo. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. É isso que é esse código. Quando você disser o sangue de Jesus tem poder, você não está falando um chavão, uma palavra de efeito. Você está fazendo uma evocação que o mundo espiritual treme, o inferno treme, o céu respeita. Se você ler Apocalipse, só em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, você vai ler que o sangue de Jesus nos lavou dos nossos pecados. Diga amém. Se você ler Apocalipse 5, 9, você vai ver que com teu sangue nós fomos comprados para Deus. Diga aleluia. Se você ler Apocalipse 7, 14, você vai ver que nossas roupas, nossa vida foi branqueada pelo sangue do Cordeiro. Se você ler Apocalipse 12, 11, você vai dizer que eles os venceram por causa do sangue de Jesus. Esse código é poderoso. Algumas vezes na minha vida, eu simplesmente falei: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E fui. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Às vezes Glaucio fala: o que você está falando? Eu falo: estou orando. O sangue de Jesus tem poder. A gente começa a fazer essa evocação, esse clamor, esse ato profético. E experimente, irmão. Você tem a marca. Hoje você vai ao céu, não porque você é bom, santo, não, por causa do sangue. Você pode dizer como a igreja de Corinto, que era uma igreja pecadora, dizer: nós, os santos em Corinto. Ué, santo? Aí tinha filho tendo relação sexual com a mulher do pai. Aí tinha gente soberba, orgulhosa, que se achava melhor do que os outros, que é pecado. Aí tinha gente, meu Deus, que igreja aí é santa? Sim, é santa, porque a santidade nossa não está nos nossos atos de justiça, mas no sangue de Jesus. Diga aleluia. E eu termino dizendo isso aqui para você: procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Porque algumas pessoas pensam da super graça. Não, o sangue de Jesus perdoou todos os pecados que eu cometi no passado, que eu cometo hoje e que eu vou cometer no futuro. Ele vai perdoar, Ele é poderoso para isso. Mas se houver arrependimento, meu irmão, o sangue de Jesus, quando você começa a clamar, Satanás dá linha, porque ele sabe que você é um cidadão do céu. E se ele tocar, ele vai ter que prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. Mas não adianta falar da boca para fora, não adianta falar sem a verdade de Deus no nosso íntimo. Então nesta manhã, nunca mais o sangue de Jesus terá o mesmo efeito na sua vida. A partir de hoje, você vai, quando clamar o sangue de Jesus, você já sabe que você vai estar invocando o céu, você vai estar invocando o mundo espiritual, você está fazendo um clamor que abala estruturas. O sangue de Jesus, e tudo que o sangue representa está escrito aqui. O sangue de Jesus, o seu DNA, sua natureza foi mudada.